O narcoditador assassino e agora golpista Nicolás Maduro perdeu a eleição da Venezuela, mas segundo os dados oficiais, ele ganhou com cerca de 51%, dizendo que basicamente ele ganhou uma eleição que ele perdeu na prática, porque as pessoas estão na rua protestando, derrubando estátuas do Chaves, basicamente dizendo: você perdeu. Ou, para frasear a frase de um juizeco aí do Brasil, perdeu o mané numa mola. Bora falar sobre o resultado da eleição na Venezuela depois da vinheta. Roda ela. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para falar sobre a vitória, mas também a derrota do Nicolás Maduro, porque assim, dá pra dizer que ele teve uma derrota trans, que é uma derrota que na verdade se identifica como vitória, então tipo, ele ganhou. Porque assim, primeiro, vamos tirar o elefante da sala. Em uma democracia, não importa quem é votado. Não importa quando você vai lá e qual número você aperta lá na boleta, ou qual nome você escreve na maquininha, ou qual nome você escreve na boleta de votação e coloca dentro da urna. Porque simplesmente, se o ditador quiser meter o ditador, ele ganha. O que as forças do Nicolás Maduro têm feito, e isso em diversos vídeos, eu vou deixar na descrição aqui alguns deles, vários que estão no perfil Liberdade Cuba, tá em espanhol, tá, mas tem a tradução, então você consegue entender se você não habla espanhol como eu. Então, aqui na descrição, procurem lá. Tem vídeos de tipo assim, gente armada do Maduro invadindo local de votação e roubando o boletim de urna, que é basicamente onde tem as votações. E tem diversos vídeos que é tipo gente abrindo a boleta de votação. Tipo assim, tem um exemplo, tem 1.500 votos naquela boleta de votação. Tipo, 1.400 é pro cara que concorreu com ele, que na verdade é o representante da Corina, acho que é Humberto o nome dele. Alguma coisa assim. E tem os votos desse cara e tem os votos do Maduro. O Maduro, tipo, tem 100 votos, o cara tem, tipo, 1.400, 1.400 e alguma coisa. Então, na prática, ele tomou uma surra. Pela apuração que a oposição fez, que é muito mais confiável do que a apuração que o safado do Maduro fez, o local que ele mais teve percentual de voto, porque lá é meio que, pelo que eu entendi do sistema de votação deles, é um pouco distrital, de certa forma. Então, nesse distrito, o lugar que ele mais teve voto, ele fez 35%. O que ele mais teve, a média que ele perdeu foi por mais de 70% em várias regiões. Então, pelo menos 70 pra cima. Então, tipo, 70-30 pro opositor. O resultado disso é basicamente as pessoas, tipo, acabou. As pessoas perderam o respeito pela democracia, né? Pelo menos pela eleição. Então o que elas estão fazendo? Elas estão na rua, saindo na porrada com policial, ou melhor, com assassinos fardados a mando do Estado, que é o que são policiais, e elas estão revoltadas. Elas estão querendo tirar o ditador. E você derrubar a estátua de um ditador é algo muito simbólico. É uma coisa que, por exemplo, quando o muro de Berlim caiu, as pessoas começaram a destruir estátuas de ditadores nos seus respectivos países. E até destruir fisicamente o muro. Então, essa coisa de você derrubar uma estátua de um ditador, como é o caso do Chaves, e estátuas do Maduro também estão sendo derrubadas, tem um simbolismo por trás. Não é só uma coisa de tipo, é só um pedaço de pedra. Não, tem um simbolismo. E não só símbolos, né? Não só estátuas, mas por exemplo, tem um cartaz aqui do ditador fazendo propaganda pra ele. A galera tá tipo subindo no cartaz e puxando ele assim pra rasgar o cartaz e jogando fora. E saindo, como eu falei, literalmente na porrada mesmo, assim, tipo, os vagabundos da tropa de choque lá com escudo e a galera, tipo, dando soco, dando voadora nos escudos. E tem que dar voadora em fascista mesmo até aprender, né? Então, assim, nessa hora, sinceramente, você já não tem mais diálogo, você não tem mais essas coisas. O que está acontecendo na Venezuela é uma guerra civil. Alguns países oficialmente não reconheceram a piada que o Maduro fez, que é tipo contar, haha, eu ganhei aqui, ó, eu contei os dados dos votos aqui, eu ganhei. Ele fez lá uma piada com o TSE dele lá, igual fizeram aqui há 2 anos atrás. Só que é aquilo, né? A Venezuela já tá há mais anos nessa merda. Então, basicamente, a galera tá com um pouquinho mais de sangue no olho do Brasil. Não foi que nem aqui que todo mundo aceitou o resultado da eleição, ou quem quis protestar ficou indo lamber saco de militar em porta de quartel.
E pra galera do Zé Quartel que estiver vendo esse vídeo, fica a lição, tá? O povo venezuelano, em vez de ficar lambendo o saco de militar, eles não foram pra porta de quartel encher o saco, porque eles sabem que os militares estão com o governo. E sempre vão estar. Militar, aprenda uma coisa, o Zé Quartelzinho, o militar é inimigo. O militar é o canalha que tá com o fuzil, que se o Lula mandar atirar em você, ele não vai nem perguntar por quê, ele só vai perguntar quantos tiros que é pra dar. Por quê? Ah, é ordem, ordens porque ordens. Militares, policiais, esses demônios fardados malditos, eles são treinados para serem assassinos a mando do Estado. O Estado manda matar, eles matam. É assim que funciona. Então lá está acontecendo isso. Basicamente, os canalhas fardados estão brigando com o povo. O povo, evidentemente, tem a maior força, né, em termos de números, mas eles não têm a força militar, eles não têm armas. Então, por enquanto, pelo menos a tropa oficial da polícia venezuelana não foi ordenada a matar ninguém ainda. O que não quer dizer que não tenha tropas matando gente. Existem, pelo menos até onde eu vi, até o momento da gravação desse vídeo, pelo menos 2 pessoas que foram assassinadas por basicamente milícias de narcotraficantes que são aliadas do governo da Venezuela. Cerca de 20% do PIB da Venezuela, ou seja, da produção de riqueza do país, basicamente vem de cocaína, de importar cocaína. Então o Maduro é um narcoditador, um assassino e um golpista agora. Então, aquele teu amiguinho de esquerda que fica falando: ai, a Venezuela é uma democracia. Eis o que é a democracia aqui, ó. Pra vocês, ó. Isso é a democracia. É a união de tudo que não presta. Tudo que é maligno. Isso é a democracia. A democracia é o pior regime de governo que já existe. Que já existiu. É o pior câncer já inventado. Todo mundo deveria se tornar um ferrenho antidemocrata. Esse episódio na Venezuela só comprova o ponto que nós libertários fazemos. Não devemos nos envolver na democracia. A democracia é um erro. A democracia é um erro per si. É um erro que não pode ser corrigido. Não tem como, não, vamos melhorar a democracia. Não, a democracia não tem que melhorar. A democracia tem que ser abolida. A democracia é como se você quisesse falar assim: não, veja bem, essa sociedade aqui tem muito assassinato, né? Tem muita gente morre. Não, então vamos fazer o seguinte: vamos melhorar o assassinato. Vamos tornar ele mais justo, melhor distribuído, de uma maneira. Não, abole. A democracia é isso. Ela é um regime de escravidão. O que está acontecendo na Venezuela escancara isso. Porque na prática, se você controla quem controla a contagem de votos, você ganha a eleição. Olha como Venezuela e Brasil têm paralelos. Em 2022, aconteceu um golpe no Brasil. Isso aconteceu. Isso não é da minha cabeça. Aconteceu um golpe no Brasil. A eleição, como disse um dos ministros da excrescência que se chama STF no Brasil, disse que eleição não se ganha, se toma. E ó, aqui ó, tomaram na mão grande mesmo. Tomaram na mão grande. Diversos episódios de fraude, suspeita de fraude eleitoral foram reportados. Durante a campanha, o ministro da comunicação, Fábio Weingarten, alguma coisa assim, era um nome meio complicado, ele chegou com um relatório, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral falando: olha só, existe um déficit de propaganda eleitoral para um determinado candidato, no caso o candidato Bolsonaro, que não está sendo transmitida a propaganda dele de maneira igual, de maneira equânime. Ou seja, passa X propagandas do Lula e não passa nenhuma do Bolsonaro em uma determinada região. Ele chegou para o árbitro da disputa, que era o Alexandre de Moraes, apresentou este relatório, e o Alexandre de Moraes fez o que com o relatório? Provavelmente usou para lustrar a careca dele, ou talvez limpou o rabo com ele. Uma das duas coisas, ou talvez até as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu acho que passar um papelzinho ali naquela careca reluzente dele deve ajudar a ficar lustrada. Então, uma das duas coisas. E aí, basicamente, a galera cagou pra isso. O juiz que deveria ser isento na eleição, ele não atuou de maneira isenta. Pelo contrário, ele atuou deliberadamente para censurar um dos lados. Por exemplo, na eleição a gente não poderia falar, apesar dele ter sido convidado na posse, que o Lula é amigo do Maduro. A gente não podia falar sobre o passado do Lula. Lula, na eleição, ele virou um homem sem passado. A gente não podia falar dele. A gente não podia falar, por exemplo, que ele apoia as atrocidades que o Maduro faz na Venezuela. Inclusive, até o momento da gravação desse vídeo, o PT, através da juventude do PT, se manifestou felicitando a vitória de Nicolás Maduro, a vitória que ele diz que tem.
O MST, que se diz uma entidade democrática e não um grupo de terroristas, assassinos, invasores de terra, felicitou a vitória de Nicolás Maduro. Mas, por exemplo, o Lacalipou, presidente do Uruguai, o Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, esse ativamente falando muito no Twitter contra o Nicolás Maduro, e diversos outros países, Costa Rica, Chile também, na figura, até o esquerdista lá do Chile não reconheceu a vitória. Vários países simplesmente olharam para isso e falaram: você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Você realmente vai querer meter essa que você ganhou essa eleição? Enquanto isso, a galera tá na rua protestando e querendo derrubar o governo. Então, evidentemente, o governo não ganhou eles. A estimativa da oposição é que eles ganharam com cerca de 70 a 75% dos votos. E assim, honestamente, a estimativa da oposição é muito mais confiável do que a estimativa do governo, que diz que ele ganhou com 51%. Então talvez assim, mas o governo talvez não tenha tido tanto voto, nem a oposição tanto voto. Então, cara, vamos concordar que pelo menos deve ter sido uns 60-40 ali, mais ou menos, uns 60-55, alguma coisa assim, 55-45, alguma coisa nessa linha. Porque não tem como o Maduro ter ganho essa eleição, honestamente. E eu falo honestamente no sentido tipo de uma maneira honesta e honestamente mesmo, de ter ganho, né? Não é crível. Você fazer um argumento de que o Maduro ganhou essa eleição é um argumento desonesto. Porque todas as evidências apontam para o contrário. É só você ver a revolta popular. Gente, as pessoas não estariam tão putas da cara se elas tivessem a sensação de que não, tem bastante gente votando pelo Maduro. As pessoas conversam entre si, tipo, cara, em que você votou? Não, eu não votei no Maduro, não. Eu votei no outro cara lá. Então, a galera tá puta da cara. Eles estão cantando nas ruas, né? Em todo canto de, o governo vai cair, alguma coisa assim. Tipo, o governo vai cair, basicamente, eles estão cantando. Como se fosse tipo um cântico de torcida, alguma coisa assim. Então, o país está em clima de guerra civil. E isso não é surpresa, o Maduro ter dado esse golpe, porque assim, o Maduro é um ditador, é um assassino, é um narcotraficante, e agora um golpista. Mas uma coisa você não pode acusar o Maduro, de não ser um homem que não honra com a sua palavra. Ele está cumprindo a palavra dele. Ele falou que se ele perdesse a eleição ia ter um banho de sangue no país. E o banho de sangue está acontecendo. Então o ditador assassino Maduro, amigo do Lula, como é bom poder falar que o Maduro é amigo do Lula, sem ter que se preocupar com um desgraçado da careca reluzente vir aqui censurar o vídeo. Então sim, o Maduro é amigo do Lula, o Lula é amigo do Maduro. Eles, aqui ó, os dois ó, juntinho aqui, são amigos, um em carne, um do outro, igual o feijão e arroz, não tem como separar um do outro. Os dois, um ama o outro. Então como é bom poder falar que o Maduro é amigo do Lula e o Lula é amigo do Maduro. Esse filho da puta, desse Maduro, essa praga, esse demônio maldito, ele acha que ganhou. Todos os países estão repudiando. Por exemplo, ele arranjou treta com o governo espanhol, porque basicamente ele, na sanha ditatorial dele, pegou um jornalista e sequestrou o cara. Mas ele prendeu o cara. E isso tem outro nome, é crime de sequestro. É tipo, você ousa ser oposição ao governo, esteja preso. O que vai acontecer com a Venezuela? Qual que é a posição mais razoável que vai acontecer? Cara, sinceramente, essa agora é uma hora de disputa de força contra força. Um lado está armado, o outro lado está desarmado. A tendência é que um lado seja massacrado, o lado do povo. A questão é a seguinte. Esses ratos malditos, fardados, se existe algum pingo de decência, de moralidade, de alguma coisa, o que eu acho que quem veste farda não tem, tá? Eu já logo digo isso. Se existe alguma decência nesses seres, que eles pelo menos olhem para a situação e falem: viva lá libertar caralho, e comece a metralhar os outros vagabundos que estão atacando as pessoas, porque basicamente eles estão invadindo locais de votação e roubando as boletas de votação, ou seja, para poder dificultar a computação dos votos. E aí basicamente você joga a ideia de que tipo, não, mas o Maduro ganhou. Mas como assim ele ganhou? Ele ganhou, ué. Tá no site do TSE deles lá. Oxi. Aí é isso que eu falo. Cobertura midiática disso. É o Twitter. É o Twitter, é o X. É por isso que eles querem censurar as redes sociais. É por isso que eles querem censurar canais como o meu, canais como do Peter Turguniev, canais como o do Rafael Lima, canais mais à esquerda, como por exemplo, sei lá, os canais aí que se acham de direita. A gente seria aqui mais libertário, mais radical, né? Assim, com as nossas discordâncias, não estou entrando nesse mérito, mas percebe como é importante a presença dos canais como os nossos? Porque senão você não ia estar sabendo o que está acontecendo. Se você só consome Globo News, foi um show da democracia, o Maduro venceu, e é isso. Porque eles não estão noticiando.
Eles não estão informando o que está acontecendo. Para quem só consome Globo News, tudo normal, tudo em paz. Ah, veja bem, não tô criticando a pessoa, tá? Ah, a Raíssa Leal ganhou outra medalha. Pô, que bom que a Raíssa Leal ganhou outra medalha. Bom, vamos falar da medalha da Raíssa Leal, pô, muito foda. Gosto da garota, tá? Não sou contra ela, não. Pelo contrário, acho ela uma garota incrível. Ganhou uma medalha, é a pessoa mais jovem, independente de sexo, né? Seja masculino ou feminino. Ela é o ser humano mais jovem a ganhar 2 medalhas olímpicas. Porra, que foda, que coisa monstra da garota. Ela não tem nem 17 anos, ela tem 16 anos. Eu achei até que ela tinha 17, mas na verdade ela tem 16. Pô, ela conseguiu isso antes dos 18 anos, cara. O que você tá fazendo antes dos 18 anos? Loucura, cara. A guria fez isso. Mas, beleza, vamos falar do feito dela? Vamos falar da medalha que o Brasil ganhou também, mas vamos falar que tem um narcoditador assassino matando o próprio povo porque basicamente ele não concorda que perdeu a eleição? Não, a cobertura jornalística é tipo, ah não, tá tudo normal na Venezuela, ganhou, viva a democracia e é isso. Então, virou piada basicamente, virou disputa de força. Tem que ver se alguma superpotência ali vai interferir de algum nível, sei lá, de repente os americanos começar a mandar arma ali por debaixo dos panos, algum grupo brasileiro ali começar a mandar arma pela fronteira ali, enfim, alguém vai ter que armar um dos lados para basicamente transformar isso numa guerrilha mesmo, numa guerra civil mesmo, porque é aquilo, para votar pelo socialismo você entra nele apertando o número na urna, mas para sair você tem que apertar o gatilho do fuzil porque você não vai sair de um regime socialista pedindo pro ditador falando, ditador, você pode por favor sair, você pode por favor deixar a gente ter liberdade econômica, a gente parar de perder peso, que é uma coisa que acontece com os venezuelanos, eles perderam incontáveis quilos de massa corporal porque basicamente eles não se alimentam bem. E você pode, por favor, parar de oprimir a gente, parar de ser um ditador assassino. Não, não vai, não adianta pedir por favor para ditador. E o povo venezuelano, não sei se tem algum venezuelano que mora no Brasil que tá me vendo. Eu vou encerrar esse vídeo contando uma história da Romênia em 1991. Eu espero que seja uma história inspiradora para meus irmãos de batalha venezuelanos que estão tentando depor esse governo assassino, esse governo socialista ditador amigo do Lula. Em 1991, no dia 24 de dezembro de 1991, a cortina de ferro já tinha caído há cerca de 2 anos e alguns meses e alguns dias, mais ou menos 2 anos e 2 meses aproximando. A coisa estava estabilizada, mais ou menos, alguns lugares já estavam encaminhando seu processo de independência, como por exemplo a Estônia, mas a Romênia não. A Romênia ainda vivia sob a ditadura de um psicopata assassino que era um capacho do Stalin, dos ditadores lá. Até que naquele Natal de 1991, a véspera de Natal, o povo romeno decidiu que aquele seria o último Natal que eles passariam sob a égide de uma ditadura comunista. O povo foi até o palácio onde vivia o desgraçado do ditador, a casa dele lá, enfim, onde ele vivia com luxo enquanto o povo vivia na merda. Invadiu a casa dele, isso tudo transmitido ao vivo pela TV. E naquela noite de 24 de dezembro de 1991, o ditador e toda a sua prole maldita, imunda, foi executada, morta. E o povo voltou para casa para poder celebrar o Natal, mais feliz do que nunca, porque estavam livres do comunismo. Espero que essa história inspire vocês a entenderem que o que tem que fazer para poder sair do comunismo, da ditadura que vocês vivem. Espero que aconteça o mesmo com Nicolás Maduro. Eu desejo sinceramente do fundo do meu coração que ele morra. Eu não desejo bem para quem é desgraçado, para quem é ditador, para quem é assassino. Eu não sou hipócrita, não vou ficar, não, tudo de bom para ele, que ele se arrependa no pós-vida, não sei o que. Não, eu não sou desse cara, para mim ele tem que pagar aqui mesmo. O mal tem que ser expurgado da sociedade. Então se inspirem no exemplo da Romênia, meus colegas venezuelanos. Se inspirem no exemplo da Romênia. A Romênia resolveu uma ditadura em um dia. Força aí pra galera que tá lutando contra o regime. E como eu diria Javier Milei, viva lá libertar carajo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Links na descrição para parceiros como o Manifesto 38 para comprar camisetas, enfim. Tudo eles na descrição. Comprando, se você quiser comprar esse modelo de camiseta para zoar a democracia, 22% de desconto para compras na loja usando o cupom Libertário013. Na descrição tem os meios para apoiar o canal. Considere apoiar o canal também. Siga nas redes sociais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.